continuando, a gravação foi interrompida, então eu vou voltar a falar de quais eventos traumáticos acontecem na gestação e que impactam a nossa personalidade. Eu falei do primeiro item, que foi a descoberta da gravidez, que tanto para a mãe quanto para o pai, a verdadeira e primeira reação é aquela que fica gravada no bebê, e é aí que originam as primeiras crenças de bom, se eu sou amado, eu não sou amado. A autoestima já começa a ser construída desde o momento que a mamãe e o papai descobrem que estão grávidos. Depois, um outro evento importante, a descoberta do sexo. Muitos pais têm o desejo por um determinado sexo, né? Eu quero menina, o papai quer menino. E quando descobrem, ou durante uma ultrassom, ou no momento do nascimento, isso impacta também na identidade da criança. Eu não sou boa, eu não sou amada porque eu sou mulher. Então, meu pai queria um menino, então agora eu vou ter que fazer de tudo para agradar ele, para ele me amar. Então, certas crenças se originam nesse momento, quando é descoberto a gravidez, o sexo do bebê. E mesmo que depois a gente processe e fique tudo bem, agora eu aceitei que eu vou ter uma filha menina e tal, fica registrado. O terceiro evento são eventos traumáticos que para você pode não ter a dimensão de algo traumático, mas vocês têm que imaginar que nós estamos falando da perspectiva do bebê. Então, para o bebê, esses eventos que geram muito medo é extremamente traumático. Eventos que causam susto também é traumático. Raiva, se a mãe sente qualquer evento com raiva, fica registrado de forma traumática. Se ela não dorme, ela tem insônia, se ela já tinha antes de ficar grávida e ficou pior durante a gravidez, ou se ela começou a desenvolver depois que estava grávida, não importa. A insônia, o não dormir, ensina o bebê sobre sono. Do mesmo jeito, preocupações em excesso. Meu marido sempre está fora de casa e eu fico preocupado o tempo todo com quem ele está, onde ele está, se ele está me traindo. Eu vou atrás, eu procuro. Tudo isso vai afetando o bebê. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui no slide é com relação à alimentação. É durante a gestação que o bebê aprende a relação com a comida. Então, se a mãe teve muito enjoo, não conseguiu comer, ele vai registrando isso como ameaçador. Se ela teve uma repulsa a um determinado alimento, pode ficar registrado no bebê e depois ele ter questões alérgicas relacionadas à alimentação. Se eu fiz muita dieta porque eu tive a diabetes gestacional, também afeta a relação do bebê com a comida. Cada um vai reagir de um jeito, não existe uma só possibilidade. Para cada bebê, aquele evento, ele vai significar ele de algum jeito. Então, para cada um tem uma história. O mesmo evento vai ser diferente para cada criança. O quarto evento traumático são ameaças de perda gestacional. Sangramento, cólicas, internações, perda de líquido, tudo que ameaçou a vida e que a mãe ficou com medo de perder o bebê, afeta profundamente, sendo uma das causas da ansiedade na infância. A dificuldade de dormir também está relacionada a essas ameaças de parto prematuro, ameaças por meio de sangramento, às vezes toma um remédio e depois faz mal para o bebê. A ingestão de álcool, bebida alcoólica, a ingestão de cigarro ou qualquer outro tipo de coisa tóxica, o bebê entende como envenenamento, então fica registrado, às vezes, relação ruim com a mãe. Os tipos de nascimentos, né, que eu já falei, já falei mais cedo, como é que o tipo de nascimento impacta na personalidade. O sexto são os eventos traumáticos de grande intensidade, são como assaltos,
luto, ou seja, morreu alguém da minha família, morreu algum amigo, e eu vivenciei aquela dor do luto, vai afetar o bebê. Assaltos, que mais? Agressões físicas, brigas entre o pai e a mãe, briga com o sogro, com a sogra, tudo isso, gente, tudo isso afeta o bebê. Uma outra coisa pouco falada e pouquíssimo conhecida é que nós também somos afetados quando houve um aborto ou uma morte no útero de um irmão nosso. E se eu fui gestada menos de um ano antes dessa morte, fica muito registro de medo no útero e dentro do coração da mãe. Porque quando a mãe engravida depois de uma perda gestacional, ela vai passar a gestação inteira com medo de perder de novo. E esse medo afeta profundamente o bebê, principalmente com relação a sintomas de ansiedade. Pânico está originado aí, né? Nessa questão de você ter tido um aborto. A outra coisa que o aborto ou perda de filhos logo que nasce afeta muito o próximo filho é o emocional da mãe não estar equilibrado. Eu tive um aborto, eu não procurei ajuda, eu vivi aquele trem ali sozinha, ninguém me apoiou, eu fui fingindo que estava melhorando e eu achei que está tudo bem e vou lá e engravido de novo. Vai vir tudo à tona. Você vai vivenciar de novo o medo de perder o seu filho, porque você não olhou para o luto da perda do bebê anterior. Então, gente, a gente tem que cuidar do nosso emocional antes de ter um filho, porque são muitas coisas profundas que afetam, e depois você não sabe entender por que as coisas estão difíceis. Uma coisa importante para nós agora, com os nossos filhos, é a questão da gente ter gestado durante a pandemia. Na nossa geração, eu acho que um dos medos mais profundos que a gente vivenciou foi a pandemia. Imagina para quem estava grávida, que era grupo de risco, e viveu os 9 meses constantemente com esse sobressalto de ter medo de pegar Covid. Então, qualquer coisa que gera um estresse contínuo, que gerou isolamento, ou seja, a grávida não se conectou, sentiu saudade de se conectar com os pais, de estar com os amigos, tudo isso afeta profundamente o bebê. E o que a gente está observando? Os bebês que nasceram na pandemia, eles têm muita dificuldade de desenvolvimento de fala, atraso na fala, eles têm muito apego à mãe, dificuldade de separação, e ansiedade, não dorme. Por quê? Por causa dos eventos que aconteceram na pandemia. E a última coisa, que é bem polêmica, talvez vocês vão ouvir aqui a primeira vez. Quase 90% das gestações no planeta Terra começam gemelar. Mas uma porcentagem muito pequena, vocês sabem, né? Nasce só um. Isso significa que tem grandes chances de você ter um irmão gêmeo e não saber. A maioria do que a gente chama de gêmeo sobrevivente é aquele que nasceu e teve um que morreu sem saber. Não é diagnosticado. Por quê? Porque às vezes morre antes do diagnóstico na ultrassom. Às vezes morre antes da implantação. Então, você só vai saber fazendo terapias ou lendo livros que falem a respeito. Olha, parou de novo. Ah, não parou, não. Achei que tinha parado a gravação, gente. Desculpa.
Então, esse termo gêmeo sobrevivente é muito importante, porque é aquela pessoa que tem um buraco no coração, um vazio, e você não sabe por quê. Sua vida tá boa, tá ótima, mas eu sinto um vazio. É a ausência do irmão. Porque se ele morreu enquanto você também estava dentro do útero, você tem registros de morte. Então você viu o seu irmão morrer e não pôde fazer nada. Eu vou fazer só uma aula específica para falar de gêmeo sobrevivente para vocês, porque é preciso a gente diagnosticar para saber se vocês vivenciaram isso, porque o tratamento é completamente diferente. Então, eu vou deixar para aprofundar esse assunto de gêmeo sobrevivente numa aula que eu vou fazer mais para o final da mentoria, tá? E uma outra coisa importante é a fertilização in vitro. Se viver na barriga e vivenciar essas situações traumáticas é difícil para o bebê, imagina ser manipulado fora do útero. Lembra que eu falei que a alma do bebê se liga à alma da mãe 3 meses antes da fecundação? Então, tudo que houve de preparação para essa mãe engravidar, ele está vivenciando. A dificuldade, as falhas. E o que é muito comum na fertilização? Ter muitos embriões, coloca 3 ou 4 e vingam só 2. E o que vai acontecer? Síndrome do gêmeo não sobrevivente. Aqueles que vingaram, que nasceram, têm contato com a morte muito prematuramente. É outra aula que eu vou ter que fazer separada, porque é muito detalhe que precisa falar para quem teve filhos de fertilização ou se você foi nasceu de fertilização. A manipulação no microscópio, a manipulação pelos médicos, tudo isso influi. Tudo isso ele tem vínculos energéticos com essas pessoas. Então é importante. Outra coisa, ficou embriões congelados, também afeta os bebês que nasceram. A gente precisa olhar para esses que ainda estão congelados. Se houve descarte dos embriões, pior ainda. É mais excluídos que a gente precisa olhar. Então, esses são assim, a maioria não, são todos os traumas que impactam muito profundamente em quem nós somos. Outras coisas, como a presença de circular de cordão, é traumático, mas não afeta tanto a nossa personalidade, mas vai trazer sintomas. Se o bebê tem um cordão enrolado no pescoço, ele está contando para você sobre a dificuldade dele. Se ele colocou esse cordãozinho, ou se dando voltas, não é involuntário. Ele está dizendo para você que ele não quer nascer. E geralmente por medo do que vai encontrar aqui fora. Talvez ele está percebendo que os pais estão brigando muito. Talvez a mãe está sofrendo muito. O mundo aqui fora está muito assustador, então eu não quero nascer. E essa marca no pescoço traz memórias de sufocamento e de morte. Principalmente se nasce de parto normal. Porque aperta e dá a sensação iminente de morte. E também deixa memórias relacionadas ao comer, engolir é difícil. Então, tem muita dificuldade para alimentos sólidos, é aquelas crianças que não querem se alimentar, que têm medo de comer, porque realmente ficou memória aqui no pescoço. Outro evento que afeta não a personalidade, mas também traz sintomas, é a realização do chá revelação.
por causa da ansiedade que a mãe fica, que descarrega a adrenalina para o bebê. Então, ele começa a ficar com medo de não ser bem recebido. Então, pode gerar ansiedade, pode gerar crenças de não merecimento. Então, tem muitas coisas que afetam. E uma outra coisa importante é o nascimento prematuro. Ao contrário do cordão enrolado no pescoço, o nascimento prematuro está dizendo para a mãe: eu não dou conta mais de ficar aqui dentro. Aqui dentro está muito ruim. Algo para ele lá dentro ele não aguenta mais. Ou por falta de alimentação, por falta de líquido, por não aguentar mais lugar fechado. Alguma coisa está incomodando tanto ele que ele decidiu nascer logo. Essa é o que está por trás do nascimento prematuro. E se ficou internado na UTI? Prematuro ou não prematuro? Ele foi separado muito prematuramente da mãe. E o bebê não entende por quê. Ele não entende que ele foi separado porque ele estava precisando de ajuda médica. Ele vai se sentir como abandono. Cadê a minha mãe? Minha mãe me abandonou. Eu estou aqui sozinho. Eu estou desesperado. Então, vem uma série de medos, ansiedade, dificuldade de sono, porque na UTI constantemente está com luz acesa. O bebê não consegue regular os seus hormônios, do que é dia, do que é noite. Então, o organismo fica completamente desregulado da parte do aspecto emocional, hormonal. E essa memória de abandono fica muito forte. E o último, gente, que a gente precisa olhar é a questão de filhos adotivos. Os filhos adotivos, a gente tem que lembrar da história que ele viveu com a mãe. Mesmo que eu não saiba os detalhes de como foi aquela gestação, se ele foi doado para adoção, existiu muita rejeição, existiu abandono. Então, essas duas memórias estão muito impactadas nos filhos adotivos. E precisa urgentemente ser tratadas para a adoção ter sucesso. As falhas da adoção, o arrependimento, o sofrimento que a mãe tem quando adota e o filho se torna rebelde, é porque nunca foi olhado essas dores. E outra questão, qual a sua relação com a mãe biológica do seu filho? Você renega, você não fala nela, você não aceita, você quer esconder. A mãe faz parte. É uma das exclusões da teoria sistêmica que a gente viu na aula anterior. Então, a exclusão da mãe biológica também afeta o seu filho. Entendeu? Então, por que eu quis falar de todos esses eventos? Para vocês entenderem que é daí que formou a mãe que você é. Então, se você é insegura, se você é controladora, se você é super protetora, se você tem medo que seu filho fique doente, se você... Tudo, quem você é, está aí. É para esses eventos que a gente tem que olhar. Era isso que eu queria falar nessa aula. Depois eu vou me aprofundar em cada tema para vocês integrarem esse conhecimento e fazer análise de como foi o seu período gestacional. No nosso encontro ao vivo, a gente vai fazer dinâmicas para vocês conhecerem qual aspecto, quais traumas vocês vivenciaram durante a gestação. Nos vemos na próxima aula.